Fala pessoal, boa noite. Primeiramente, prazer estar com vocês aqui nessa live. Muito legal esse tema, eu acho que é um tema muito pertinente, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Carvalho, sou contador, já atuo aí há mais de 15 anos na contabilidade, né? Comecei lá como funcionário do meu irmão há alguns anos atrás e hoje, há 10 anos, a gente está à frente aqui como diretor-geral aqui da Carvalho Assessoria Empresarial, uma contabilidade aqui na região norte do país, onde a gente atende clientes aí do Brasil todo. E não seria possível, né, hoje ter essa capacidade de atendimento de tantos clientes se nós não utilizássemos aí a inteligência artificial, as ferramentas que estão colaborando aí para o nosso crescimento. Então, prazerzão estar com vocês aqui e fico à disposição para a gente trocar essa ideia bem bacana hoje. Legal, legal. César. Bom, aqui, César da N42 Educacional, a gente trabalha bastante com inteligência artificial aqui também, levamos os nossos clientes, começamos com uma consultoria ágil, levando um pouco de agilidade para os projetos, para os processos das empresas de tecnologia, e hoje a gente já aborda desde gestão de pessoas, lideranças, são 8 anos aí de trajetória também, que nos ajudam a levar muitos temas, viramos praticamente uma consultoria, um hub de soluções para as empresas. E a inteligência artificial surgiu aí também como um grande passaporte de luxo para que os nossos processos fossem ainda mais otimizados, né, tivessem mais resultado, principalmente para pequenas empresas são mais enxutas. Então, um prazer estar aqui com vocês também hoje para ouvir um pouco mais sobre a experiência do André, do Guilherme, como eles têm utilizado isso no dia a dia e aprender, com certeza, muita coisa. E faltou eu agora, que o pessoal conhece aí, sou o Guilherme, tenho uma assessoria de legalização empresarial, onde prestamos serviço para contadores. Focamos nosso trabalho em contadores, exercendo aí parte de junta comercial, prefeitura, marcas, registro de marcas, e aí vai, nós temos um hall aí de serviços muito grande. E hoje nós até utilizamos um aplicativo diferente. O pessoal perguntou pelo WhatsApp, por que não vai fazer pelo YouTube? Estamos fazendo um teste aí como sala de aula, para as pessoas poderem participar, para poderem se comunicar com a gente, pessoas que querem compartilhar experiências durante a nossa live, elas estão abertas aí, o canal está aberto aí para a gente estar discutindo e produzindo aí conhecimento, tá bom? Agradeço aí o André por aceitar o convite, e o César aí como está sempre do meu lado aí, me orientando, me ajudando aí nessas questões. O André tem um escudo do Capitão América aí, André, na sua sala. Gostei disso aí. Pois é, cara, foi um presente da esposa aí, né? Uhum. A gente fala que todo homem tem um pouco de criança ali no fundo, né? O cara não teve infância e gosta dessas. Sou meio aficionado com esse negócio de super-herói, esses negócios aí, eu gosto bastante. Da Marvel, então, a Marvel ganha. A Marvel é top, a Marvel é top. É top. Então vamos lá, gente. Vamos começar a falar aí em questão do nosso tema. César, quer começar, César? Fique à vontade, Guilherme. Eu estou tentando conectar a live com o André aqui também, para que ele está ajeitando a live, nós estamos no Instagram também. Tá compartilhando comigo aí também alguma coisa? Eu estou tentando procurar aquele... Qual que é o seu Instagram, por favor? Que eu tô procurando André C. Contador. André C. Contador, já vou te chamar aqui também. Tá. Eu tenho que tirar o som aqui, né? Não. Só baixar o volume. Tem um Gabriel aqui que ele está me ajudando nas questões. A gente vai usar, vai ficar sem live hoje, que tá dando alguns problemas aqui. Então vai ficar sem o Instagram, pessoal, infelizmente. Vamos lá. Então, iniciar nossa live. André, você que é o contador da vez, nós estamos sempre tentando trazer
pessoas que possam agregar. E você tem uma história muito legal. Eu sempre já fui fã seu há muito tempo, já que acompanho você, tanto questão nos seus grupos de WhatsApp, como também eu vejo o seu canal no YouTube, que é bem populoso e tem bastante conteúdo e informação. E sobre ferramentas de organização, inteligência artificial, você costuma utilizar isso em seu escritório? Como que você poderia dizer sobre essa modalidade que está vindo aí para a contabilidade? Cara, sim, agradeço aí mais uma vez, né? Dizer também que gosto muito do trabalho de vocês, né? O Guilherme, a gente tem uma parceria já de muito tempo aí. Cara, sim, na verdade eu costumo dizer que a contabilidade que não acompanha a tecnologia, ela vai ficar para trás, né? Isso há muito tempo. A gente costuma dizer que agora a gente está na contabilidade 4.0. Já teve 1.0, 2.0, 3.0, que foi com o advento do SPED ali. Eu lembro de vários escritórios na época que fecharam, porque quando surgiu o SPED, que é uma entrega de informação digital, que precisaria já de uma automatização, muitos escritórios ficaram para trás, porque eles estavam organizados ali para fazer tudo manual. Então, quando passou a ser uma coisa mais automatizada, automaticamente isso trouxe uma trava para alguns escritórios, né? E para outros não, para outros foi uma alavanca para o crescimento, porque hoje não tem como você ter uma carteira de 100, 120, 150 clientes utilizando tudo de forma arcaica ainda, né? Então, assim, a tecnologia é muito importante na contabilidade e agora com o advento da inteligência artificial melhorou muito mais. Eu gosto de dar um exemplo, Guilherme, que eu fiz agora recentemente com o ChatGPT. O cliente, o que aconteceu? O cliente foi a gente trabalha muito com importação aqui, né? O cliente foi com uma mercadoria presa no porto e o auditor fiscal da Receita Federal ele deu uma notificação para essa empresa travando a carga do cliente. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa notificação desse cliente, desse auditor fiscal que travou a carga, joguei no ChatGPT, subi o anexo e fiz um comando para ele. É claro que você precisa entender o contexto para que você alimente a ferramenta, a inteligência artificial, para que ela te dê uma resposta ok. Não adianta você também só jogar lá e achar que ela vai fazer tudo. Então, eu dei o comando certo, utilizando algumas questões de leis, que eu já sabia que podia derrubar aquela notificação, e ele me deu praticamente uma defesa pronta. Uma defesa que se eu fosse parar para pensar, analisar, eu ia demorar ali 1 hora, 2, 3 horas para fazer, e olhe lá, talvez eu nem conseguiria. Porque ali eu precisaria de muita energia. Então, o que o ChatGPT me deu? Ele me deu um caminho. Ele falou, a grosso modo, né, André? Se tu seguir isso aqui, esse é o caminho. Eu peguei a lei, fui lá na CONAN, na lei das importações, papapá, peguei tudo. Cara, em questão ali de 15 minutos, eu estava com tudo pronto, assinei digitalmente, despachei para a Receita Federal, dentro de meia hora a carga do cliente estava liberada. Uma coisa que ele só ia conseguir liberar no outro dia, porque até que eu parasse para fazer aquilo ali, então eu falo que muita gente tem medo, né? A inteligência artificial vai substituir o contador, vai substituir o profissão tal, profissão Y. Não substitui, porque a inteligência artificial ela te dá um caminho. Mas só que se você não entender tecnicamente o que você está fazendo, você não consegue defender aquilo ali, né? Por exemplo, o Guilherme pode entrar lá, pegar essa mesma notificação, dar o comando. Mas se ele não entender a essência daquilo, o contexto daquilo, ele não vai saber defender aquela tese. Então, não adianta também eu dar o comando e achar que agora eu vou ser qualquer profissional. Não. Você tem que ter a experiência do dia a dia alinhado com a inteligência artificial, que você ganha tempo com isso. Eu sempre falo que o bem mais valioso que a gente tem hoje é o tempo. Então, a inteligência artificial ela vem para isso, para otimizar esse tempo e que com mais tempo você consegue rentabilizar e ter mais lucratividade, né? Nós mexemos muito aqui com contratos e eu jogo as cláusulas, sem jogar as informações, mas o conteúdo das cláusulas, para ele analisar as cláusulas para mim. E tem sido incrível. Eu tenho até falado para o pessoal do escritório, da assessoria aqui, que é o norte que o ChatGPT está. Você tem que praticar o seu conhecimento, tem que apertar o botão ali, analisar a situação, e o ChatGPT está o norte aí para o que saia todo perfeito aí o trabalho, né? Sair com qualidade. Com certeza, isso é essencial. Só complementando também o que o André falou, a gente
comenta muito isso, né? As pessoas às vezes ficam com medo, eu vou ser substituído pela IA, eu vou substituir pela IA, mas é só uma forma mais facilitada de você ter acesso à informação. Então, óbvio, né? Assim como as bibliotecas hoje foram não substituídas, mas foram otimizadas, o conhecimento foi otimizado pelo Google e agora sim pela inteligência artificial, da mesma forma o profissional que souber utilizar essa ferramenta, ele vai ter muito mais potencial, ele vai conseguir ter muito mais resultado, ele vai conseguir ter muito mais acesso de forma rápida às informações. Com certeza, César. Então, assim, eu hoje não, eu falo para todos, né? A gente dá uma mentoria também para contadores que estão iniciando aqui. A gente fala, cara, você tem que, no momento que você puder, né? Claro que a gente sabe que no começo, às vezes, com um capital um pouco menor, você não consegue fazer esse investimento logo de cara, mas assim que você puder e tiver uma margem, você tem que voltar totalmente para o investimento em tecnologia, inteligência artificial para o teu escritório, porque isso vai fazer você conseguir escalar, né? Então, a tecnologia hoje está alinhada com a questão de escalabilidade do negócio. Sem a tecnologia, a gente para no tempo. E você pegou um ponto importante, você falou de escritórios pequenos, né? Assim, mais no início, essa dica que você dá, a gente fala muito isso também, o Guilherme ele comenta também, teve várias conversas sobre isso, que quando você está começando qualquer negócio, hoje você consegue fazer uma arte, consegue fazer uma boa rede social, você consegue fazer alguns processos otimizados, você consegue, às vezes, até com uma equipe muito enxuta, mas bem treinada com a tecnologia, fazer até um atendimento ao cliente. Hoje você tem chatbot, tem IAs que fazem atendimento, a nossa plataforma você consegue fazer pesquisas, né? Você consegue levar e o que entender isso dentro da contabilidade, né? Existe já alguma coisa de um autoatendimento que você utiliza também com inteligência artificial, alguma coisa assim, para otimizar? Porque é muito comum, né? Eu converso com o Guilherme, tem muitas perguntas que são quase que padrões, assim, de alguns tipos de serviço. Na contabilidade, você chegou nesse nível também? Então, César, aqui no nosso escritório a gente ainda não chegou nesse nível, por quê? Porque a gente aqui, apesar da tecnologia ser muito importante, ela é essencial, mas aqui a gente trabalha muito essa questão do atendimento humanizado ainda. Tem uma pessoa do outro lado para dar essa resposta ao cliente. Por quê? Porque as contabilidades maiores, que são, por exemplo, vou te dar um exemplo da Contabilizei, né? Hoje a nossa contabilidade não tem como concorrer com a Contabilizei. Por quê? Porque lá eles brigam no volume. Então, eles usam muito ferramentas de robotização, porque lá eles têm 1.000, 1.500 clientes. Né? Então, assim, eu acho que até mais agora. Eu acho que deve estar chegando na casa dos 3.000 clientes. Então, eles investem muito nessa robotização justamente por isso que tu falou. Porque como eles atendem um padrão de cliente, já que tem praticamente as mesmas dúvidas, praticamente as mesmas coisas no dia a dia, então, eles já deixam tudo isso automatizado. Aqui a gente não chegou nesse nível ainda, mas aqui a gente usa, por exemplo, um Gesta Message, por exemplo, que é um atendimento integrado ali, que a gente consegue medir qual foi o cliente que teve mais atendimento naquele mês, quantas horas a gente gastou com o cliente tal, com o cliente Y. Então, a gente usa muitas ferramentas para a gente medir também o nosso custo. Né? Porque na contabilidade a gente vende o quê? A gente vende o nosso tempo, a gente vende suporte, a gente vende hora. Então a gente precisa saber o custo que a gente está tendo com aquele cliente. Então a gente olha muito mais por essa ótica de entender o nosso custo. É claro que algumas coisas a gente tenta já meio que instruir o cliente para que fique meio que automático, mas a gente ainda não chegou nesse nível de ter, por exemplo, um chatbot ali para fazer atendimentos mais cruciais para os clientes. A gente está pensando em implementar alguma coisa para fazer como eu posso dizer assim, uma peneira ali, né? O cliente que chegou, a gente conseguir identificar, fazer um filtro e ver qual é o atendimento que aquele cliente precisa. Se é um departamento fiscal, pessoal, contábil e tudo mais. Mas a gente ainda não chegou no nível de ter um robô desse de atendimento. E olha que legal isso que você falou, importante da humanização, né? Porque isso também tem o seu valor. Tem muitas pessoas Sim. hoje que elas ficam irritadas já, porque, nossa, eu tô falando com um robô, eu quero falar com um ser humano, então isso também tem valor. Se você consegue agregar isso ao seu serviço e demonstrar para o seu cliente, olha, aqui nós temos um atendimento humanizado, aqui a gente tem um serviço mais premium, por assim dizer. Então, isso também ajuda no escritório, né? Isso é o diferencial hoje. Hoje eu falo para todo mundo que como as pessoas estão querendo robotizar tudo, né, a tecnologia, como eu sempre falei, ela é muito importante, você ter inteligência artificial é muito importante, mas só que tem horas que o cliente quer falar com uma pessoa ali do outro lado que entenda ele, que realmente trate ele de uma forma
humanizada, né? Por exemplo, tinha um cliente, uma época, para tu ter uma ideia, eu usava aquela mensagem automática no WhatsApp. Alguém mandava mensagem, aí o WhatsApp mesmo respondia: Olá, aqui é o André, eu tô ocupado, mas daqui a pouco te respondo. E teve um cliente meu que falou: Bicho, tira essa porcaria daí. Ele pegou e me respondeu, né? Ele falou: tira esse negócio daí, cara, negócio chato, a gente manda mensagem, vem um negócio responde. Então, tipo assim, para tu entender que, assim, a tecnologia é importante, a IA é importante, tudo é importante, mas só que a gente precisa entender qual tipo de nicho que a gente atende também. Então, hoje, como eu não consigo concorrer com a Contabilizei, com essas contabilidades digitais que atende 3 mil clientes, o que eu posso oferecer de diferencial para mim chegar no meu nível ali de ter 300 clientes, 400 clientes? É oferecer um atendimento humanizado, né? É claro que eu vou ter que ter pessoas aqui, mas hoje, para você ter uma ideia, tem escritórios de contabilidade aí com 300 clientes que tem 8 funcionários. Então, o cara ali, cada um atende 30, 40 empresas tranquilamente, tá? Dá para fazer, dá para deixar legal e com atendimento legal, porque assim, de 300 clientes, vai ter 50 ali que vão ser aqueles clientes que vão te perguntar mais coisas. Obrigado. E outros que rodam no automático, então isso diversifica muito, né? Então, eu sempre falo que, para quem ainda não é uma contabilidade dessas digitais, gigantescas, o atendimento humanizado, ele é uma ferramenta de diferenciação para você fechar com o teu cliente. Porque tem muito cliente que vai para a Contabilizei, por exemplo, né? E ele sai de lá justamente por isso, porque o atendimento é robotizado, o cara não tem contato com ninguém, ele que tem que subir os documentos lá, ele que tem que fazer praticamente toda a contabilidade. Lá o robô vai só processar os documentos, enviar a guia e acabou. Né? Ele não tem esse contato mais assim, pô, quero fazer uma videochamada com o contador, quero entender como é que está meu negócio, um direcionamento, ele não tem muito esse contato. Hoje Desculpa, Fred, pode falar. Não, é só eu falar, esse ponto é importante, né? Você definir esse público que você quer atender é importante, porque eu conheço pessoas dos dois mundos, eu conheço gente, eu particularmente tenho um escritório que me atende, que eu adoro poder conversar com uma pessoa, trocar uma ideia, fazer uma dúvida, mas eu tenho amigos meus que eles já são mais do autoatendimento, então eles foram para Contabilizei, e tem uma outra também famosa que agora está abrindo, e eles estão usando, falei, cara, eu adoro, porque eu faço tudo sozinho, eu me viro, eu resolvo, mas é assim, é o seu nível de tecnologia, ele paga mais barato, mas ele é o que você falou, eu tenho que subir a guia, não tem ninguém me lembrar o prazo, é tudo e-mail automático, se eu não conseguir atender o prazo, eu preciso de uma segunda emissão da guia, eu tenho que abrir um chamado, esperar 30 dias, então é realmente, acho que é um pouco de posicionamento, igual você falou, por isso que não substitui o ser humano, né? O atendimento humanizado, ele vai ganhar mais valor, mas aí vem o ponto que você falou, se eu internamente na minha contabilidade, no escritório, eu otimizo processos, eu automatizo processos, eu vou conseguir ter mais tempo para atender de forma humana o meu cliente. Acho que aí vem uma grande sacada também, né? Isso, e é porque o cliente, muitos clientes eles querem esse atendimento, né, mais próximo, ele quer, por exemplo, aqui no escritório a gente tem uma filosofia de não deixar o cliente esperar mais de 10 minutos. O cliente mandou uma mensagem, a gente tem 10 minutos para responder. 10 minutos, porque assim, por mais que a gente não saiba a resposta, a gente manda pelo menos uma satisfação. Fala, César, tudo bem? Ó, essa pergunta que tu fez é muito específica, a gente vai precisar de um tempinho para te responder, mas assim que a gente tiver a resposta, eu volto aqui contigo. E a gente já deixa mapeado, porque assim, eu sou um consumidor também, cara, então quando eu vou no local que eu mando uma mensagem, o cara passa 2, 3 dias para me responder, mostra que ele tem um desleixo com o cliente dele, ele não está preocupado comigo, em saber o que eu estou querendo, o que eu pretendo. Então, assim, a gente tem essa filosofia de sempre, ó, o cliente mandou uma pergunta, pode ser o que for, já responde o cara, dá uma satisfação, por mais que não saiba a resposta. E eu acho que isso tudo, nesse mundo de hoje, daqui a pouco isso vai ser uma diferença muito grande, né, cara? Pô, o cara me respondeu aqui bem rápido e tal, e sem ser um robô, né? Mas eu sou muito a favor da tecnologia, independentemente de qualquer coisa, né? Mas a gente trata isso de uma forma bem legal. Assim, a gente tem clientes aqui, desde clientes grandes que faturam milhões por mês e clientes que faturam, sei lá, 50, 20 mil por mês, 30 mil, tem cliente que fatura 1 milhão. Então, assim, às vezes o cliente que fatura muito, que já está com uma maturidade muito grande do negócio dele, é um cliente que te dá até menos trabalho, porque ele não tem tantas perguntas mais, ele já entende um pouco da parte tributária, contábil, financeira, ele já sabe como caminhar. E às vezes tem aquele cliente que está começando e tu tem que dar mais atenção para ele, colocar ele no caminho certo, direcionar, ó, faz isso, faz aquilo. Então a gente atua muito nessa pegada, né? A gente usa a tecnologia muito forte, eu sou um cara que gosta de investir muito em tecnologia. Pô, surgiu uma ferramenta aqui que vai otimizar a minha equipe, quanto é que é, vamos investir, vamos colocar, porque eu penso assim, se eu investir nessa tecnologia e eu ganhar X horas aqui, eu consigo colocar mais clientes na minha base e consigo ter mais tempo para atender o pessoal. Então, eu sempre falo para os meus mentorados, ó, não existe crescimento sem investimento.
esquece, tá? Não existe. Ah, não, eu quero crescer e quero manter da mesma forma que eu faço hoje. Esquece, não vai dar certo. Crescimento está alinhado com investimento. Se você não investir, você não consegue crescer. Ô, André, uma coisa que você falou do chat do WhatsApp aí. Hoje, por exemplo, teve um cliente que ele reclamou que ele não queria ficar falando no chat, queria falar direto. Então, ele falou, cara, cada setor de vocês tem que ter um WhatsApp, porque o financeiro tem que ter um WhatsApp. Então, para ele se tornou... Primeira vez que eu vejo alguém reclamando sobre isso. A minha preocupação era vários números, nós tratamos diretamente com contadores. Então, minha preocupação é o contador ter vários números da Viabiliza no celular dele, financeiro, junta comercial, prefeituras. Eu queria centralizar em um número só. E eu vi que tem contadores que reclamaram por questões que a automação não foi muito boa, não foi muito agradável. Você, dentro do seu escritório, você conseguiu fazer modernização que às vezes teve que retroagir em questão da modernidade, não ser adequado ao seu cliente? Então, cara, assim, tem muitas coisas assim que a gente tenta implementar e a gente leva um tempo, né? A gente não consegue implementar logo de cara justamente por essa trava do cliente. Às vezes o cliente, como o César falou, é um cara que não é muito tecnológico. Por exemplo, até um tempo atrás ainda tinha documentos que eu tinha que entregar pessoalmente para o cliente, né? Hoje, praticamente, dos escritórios de contabilidade foi extinto o boy, né? Que era chamado de contínuo, depois virou office boy e tudo mais. Foi praticamente extinto, por quê? Porque a gente praticamente não precisa entregar mais documento nenhum pessoalmente para o cliente. A gente manda tudo através da plataforma que a gente tem, já chega para o cliente. E uma das travas que eu tive aqui foi implementar, uma coisa que eu quero voltar à tona em 2025, é implementar um aplicativo onde o cliente pode ter esse aplicativo no celular dele e ele vai lá ter todas as informações da empresa dele lá. Eu quero pegar um contrato social, eu quero um documento da minha empresa, um CNPJ, vai ter tudo nesse aplicativo, a folha de pagamento dele, os impostos, vão tudo por lá. Por mais assim, eu tenho 120 clientes, vamos dizer que 50 usem, eu já reduzi ali, né, já tirei um gap ali de pessoas que muitas vezes vão ficar me perguntando, André, preciso de um contrato, preciso de um CNPJ, preciso de não sei de quê. Às vezes o cara pede a mesma coisa 10 vezes, por exemplo, imposto de renda, então, pessoa física, os caras pedem 10 vezes no ano. Eu vou fazer o cadastro no banco, manda imposto de renda. Eu falo, não, mas eu já mandei, não, mas eu não salvei, perdi, apagou. E aí a gente tem que ficar mandando a mesma coisa de novo. Então, para a gente evitar isso aí, no ano que vem, eu quero, 2025, deixar todo mundo com o aplicativo no seu celular. Agora, se vão usar ou não, vai depender da nossa interação, né? Falar, ó, vamos usar isso aqui, porque isso aqui vai ser importante, vai otimizar. Então, assim, tem coisas que no campo das ideias ela é muito interessante, ela funciona muito bem, mas quando a gente põe na prática, porque não depende só da gente, depende da outra ponta lá, né? O cliente também querer fazer, o cliente também querer, por exemplo, por que muita gente não usa o Contabilizei? Porque o cara não quer pegar todo mês todas as notas dele, o XML, as despesas e subir lá no aplicativo do Contabilizei. Ele não quer fazer isso. Ele quer entregar pessoalmente, ou ele quer entregar a contabilidade digitaliza e devolve para ele. Ele paga até um pouco mais caro, né? Como o César falou. Ou ele quer mandar por e-mail, que ele já está acostumado a mexer no e-mail ali, ele só pega zip e já manda. Então, tipo, tudo é questão de analisar a comodidade do cliente, né? Como eu falei, a tendência é que com a empresarização, cada vez mais jovens sendo empresários, sendo empreendedores, né? Hoje tem pessoas com 18, 19 anos já estão faturando milhões aí, já são empresários bem-sucedidos. Esses caras têm uma tendência de utilizar cada vez mais as contabilidades mais tecnológicas também. Porque como ele é tecnológico, a contabilidade tecnológica, o cara, não, vou aqui, é só subir os documentos, pronto, preciso de muita coisa, e é isso. Aí a gente precisa analisar também esses impactos, né? Pô, eu quero implementar essa tecnologia aqui, será que meu cliente lá na ponta vai utilizar isso? Porque eu vou gastar um tempo gigantesco educando ele, né? Então eu tenho que ver se eu também tenho essa dinâmica. Eu falo muito na inovação, quando a gente dá consultoria também a algumas empresas, é muito um processo quase que de catequista, né? Você tem que chegar no campo, sentir o que eles estão dispostos a participar também, senão você às vezes entrega uma baita de uma ferramenta, uma bazuca, e o problema do cara é uma baratinha pequena. Sim. Então, às vezes, falar, vou desenvolver um app, vou fazer alguma coisa grande, às vezes é uma pasta no Google Drive. Para vocês terem ideia, como é o escritório hoje,
Eu tenho uma pasta no Google Drive, eu subo todos os arquivos lá, eles pegam tudo, fica automatizado, quando eu preciso consultar, eles sobem coisa lá. Então, às vezes, é uma coisa mais simples que você consegue fazer, uma solução para começar agora, em vez de pensar em inovação sempre como um grande site, um grande... Cara, começa pequeno. Faz ali com seu... Pega os seus clientes que são mais jovens, ou faz até uma enquete. Cara, quem que gostaria de testar a nossa nova plataforma? Agora, seus arquivos vão estar aqui nessa pasta. Você acessa, dá um acesso somente leitura para ele, manda o link, o cara pega tudo. Então, isso já vai sendo uma inovação também colaborativa. E uma vez que você jogou o cara para uma plataforma que seja uma pasta compartilhada, dali para ele se acostumar e ver o valor, né? Eu acho que começa a vender por si só. Porque aí ele mesmo começa a ver, nossa, eu precisei num cadastro que eu fui fazer domingo à noite, porque empreendedor é dessa, né? Domingo à noite fui fazer um cadastro, não sei o quê. Cara, eu fui lá na pastinha, achei o documento, já baixei, estava organizado, já fiz. Então ele começa a ver o próprio valor da inovação, né? Claro, claro. E assim, é aquilo que tu falou também. Tem clientes assim que eu acho que a dificuldade do cara ser atendido por uma contabilidade que ele precisa fazer ali subir esses documentos e tudo mais é complicado, porque às vezes o cara precisa de um atendimento na regional, né? O cara precisa de um atendimento regional, pô, ir numa prefeitura. Hoje mesmo eu fui. Aqui a gente está na região norte, na Amazônia Legal, e aqui tem um benefício chamado SUFRAMA, que é para as empresas que estão aqui na Amazônia, né? E quando, por exemplo, um fornecedor vai mandar uma carga de São Paulo para cá, aí ele precisa gerar um negócio chamado PIN, que é para ele ter a isenção do IPI. Então, hoje o cliente estava com essa Suframa bloqueada. Então, imagina a correria do cara. Estava com a carga lá parada e, tipo, a gente teve que ir lá na Suframa, pessoalmente, para resolver o negócio. Então, é aquilo que eu estou te falando. Tipo assim, você tem que visualizar o que é o teu cliente, né? Quem é o teu cliente, quem tu quer atender. Porque na contabilidade a gente pode nichar. Por exemplo, aqui eu tenho aqui empresas de importação, eu tenho empresas generalistas e eu posso ter, de repente, um braço tecnológico para atender empresas tecnológicas, para atender essa galera jovem que está chegando. Bom, talvez para essa galera jovem, essa questão do aplicativo que eu estou falando, rode 100%, porque o cara, não, pô, é só pegar o aplicativo aqui, subir tudo aqui, eles já vão mandar a guia e acabou. Porque a contabilidade, César e Guilherme, ela entrou também numa era de commodity, né? Porque ela ficou naquela era ali de que, pô, contador é tudo igual. Então, tipo, se eu contratar uma contabilidade de R$ 99,99 e uma de R$ 500, eles vão entregar a mesma coisa. Então, aí veio essa questão dessa mudança, dessa contabilidade 4.0, que é uma contabilidade mais consultiva, estratégica, que é aquele cara que vai para a tua empresa e te ajuda realmente de uma forma mais próxima. Fala, pô, muda isso aqui, ó. A tua margem de lucro, tem como pivotar isso aqui, tem um benefício fiscal que tu pode colocar na tua empresa, tu vai reduzir a carga tributária. Então, analisa de uma forma mais criteriosa, né? Então, é que eu falo para os contadores, visualiza o que tu quer, qual o tipo de gente que tu quer atender, o tipo de pessoas, de empresários, e vai para esse nicho e se especializa nisso aqui. Porque, cara, o mercado de contabilidade é gigantesco, né? Então, você tem muitas possibilidades. Pensando no que o César falou em relação ao Google Drive, a gente pode tirar uma conclusão que o contador grande ou pequeno consegue automatizar toda a sua parte contábil. Seria isso? Você concordaria com isso? Por mais, às vezes nós ficamos pensando em plataformas, em um site, e o pequeno às vezes não consegue tal trabalho. Mas a gente consegue automatizar de formas mais simples, mais simplificadas. Teve uma live que o César apresentou várias IAs de organização, por exemplo. Essas modernidades mais simples, quer dizer que o grande e o pequeno também são possíveis de modernizar. O grande já se moderniza, o pequeno também é possível também. Seria isso? Seria correto falar isso, né? Cara, sim, eu vejo que é tudo questão de análise, né? Às vezes você tem algumas plataformas muito boas aí que você pode utilizar, que elas são free, né? Até um certo momento, por exemplo. Às vezes o cara está começando o escritório dele agora, tem, por exemplo, sistemas contábeis que até 5 clientes ali ele não te cobra nada, é free. Você pode usar, que ele incentiva o teu crescimento e conforme você for aumentando, aí ele vai te cobrar um valor ali para você ter o acesso total ali, né? De mais acessos.
Por exemplo, o cara quer controlar as tarefas do dia a dia, o gerenciador de tarefas. Aí tem o Trello, né? E tem o Notion ali, que às vezes ele consegue utilizar o free mesmo ali. Não é uma, como tem aquela frase, não é uma Brastemp, né? Que vai te dar uma automatização 100%, mas tu já consegue ter um controle para que tu consiga depois ir evoluindo. Então, eu acho que o mais importante de tudo, além de você já ter as ferramentas, é você ter a mentalidade que você precisa aplicar aquilo. Nem que seja numa planilha de Excel. Eu usava o Excel antigamente, né? Até, deixa eu ver, uns 3, 4 anos atrás, cara, se for colocar, aí, como foi crescendo, aí eu ficava olhando, todo mundo tinha uma planilha. Funcionava assim, por exemplo, tinha 50 clientes. Aí 10 ficava com uma pessoa para fechar, 10 com outra, 10 com outra. Cada um tinha uma planilha diferente. Então eu queria abrir ali e entender o que estava faltando de tarefa para ser enviada. Eu não tinha essa informação. Porque cada um tinha uma planilha em cima da sua mesa para fazer e eu não tinha acesso. Então, que eu tive a ideia de, falei, cara, eu preciso ir atrás de alguma plataforma que eu consiga gerenciar tudo isso. Então, eu uso a plataforma do Gesta hoje aqui, né? Que é o gerenciador de tarefas para escritório de contabilidade. O que o Gesta faz? Por exemplo, entrou um cliente no meu escritório hoje, eu cadastro esse cliente lá, eu informo quais são as tarefas mensais que esse cliente tem que executar. Por exemplo, um cliente do Simples tem que enviar o DAS, a DEFIS anual, tem que enviar a FD Reinf e enviar a guia do DARE para ele pagar, estadual, ICMS, por exemplo. Coloco todas as tarefas, determino quem são as pessoas que são responsáveis pelas tarefas e gero a tarefa, pronto. Todo mundo vai aparecer no dashboard para todo mundo. Ó, o César ficou com essa tarefa, o Guilherme com essa tarefa aqui, e eu consigo monitorar tudo isso através do dashboard lá, sabe? Ó, a meta até dia 15, o César está atrasado com a tarefa dele. Aí eu consigo cobrar. César, por que tu não entregou o DAS daquele cliente ainda? Ah, não, é porque o cliente não mandou ainda a documentação e tal. Aí ele concluiu o DAS, ele sobe lá no arquivo e a própria tarefa é concluída. E o que foi o diferencial, Guilherme? Antigamente a gente enviava isso por e-mail. Aí o cliente não pagava. Aí depois a gente ia perguntar do cliente lá. Ah, amigão, ficou esse DAS aqui, cara, atrasado, o que aconteceu? Não recebi o e-mail, não. Não, a gente mandou por e-mail, não recebi nada. Acho que caiu no spam. Tem como reenviar? Aí a gente tinha que pagar os juros do cara, porque era a palavra dele contra nós. Aí quando a gente usa o Gesta, o que acontece? Na hora que a gente transmite, o Gesta me dá a hora que o cara visualizou o e-mail, a hora que ele abriu o e-mail e até a hora que ele baixou o PDF. Então eu instalei, não falei para nenhum cliente, cara. Aí veio o primeiro, ó. André, eu não recebi a guia. Eu falei, só tirei o print. Falei, tá aqui, meu amigo. Você recebeu ela no dia tal e você baixou até o PDF. Ah, eu acho que foi a menina do financeiro aqui, não me avisou. Então, tipo, aí a gente coloca na tecnologia, as IAs e tudo mais, ela serve também para te proteger quanto a algumas coisas, porque tu precisa profissionalizar. Então o cliente já tem uma outra ótica, fala, pô, agora não tem como eu mais questionar lá se os caras enviaram, não. Eu tenho que abrir meu e-mail e olhar lá, porque agora vai estar tudo monitorado. Então, assim, cria esse senso de obrigação entre o cliente, né, e você, entre o escritório. Legal. E só pegando esse gancho, aqui a gente usa uma ferramenta também, acho que foi até a recomendação, né, que eu dei para o Guilherme para implantar no escritório, que é o ClickUp. Ele não é específico de escritório e projetos, de escritórios contábeis, mas ele é uma ferramenta bem versátil. E a gente tem o mesmo processo. Então, quando eu abro um projeto novo com um cliente, eu disponibilizo um link, ali ele consegue ver o dashboard, atividades, acompanhar, tem esse modelo também de tarefa, é bem legal. Uhum. E aí o que você falou, não só, eu gosto de falar assim, não só blinda você, mas tira de você também o papel de ser o chato, né? Porque aí é que tá, eu falo muito isso, parece bobeira, mas vem lá da época do príncipe, né, de Maquiavel. Ao rei não cabe dar más notícias. Então, essa história de cobrar, de falar pro cara, ó, você não pagou, você não fez, ó, tá atrasado. Não, cara, agora é a ferramenta. Olha, a ferramenta te enviou, a ferramenta te lembrou, mandou um lembrete, até para cobrar coisas atrasadas, eventualmente um boleto ainda, alguma coisa atrasada. Não é mais lá o André mandando um e-mail pessoal para o Isaías, para o Isaac. Não, cara. É o sistema que automaticamente manda o e-mail quando não bate o vencimento. Então, isso é legal também, né? A gente começa a ter essas facilidades que nos garante que a gente não vai esquecer, primeiro, porque o processo está ali, então a gente não vai falhar o processo, e segundo, tira de nós essa carga também de ter que ter, às vezes, umas conversas mais complicadas. Sim, com certeza. Às vezes o custo-benefício é gigantesco, né?
Tipo, você consegue, por exemplo, eu tenho uma ferramenta aqui também que a gente usa para alvará. Isso aí a gente já está conseguindo rodar bem, porque a gente tem alguns clientes de fora, que são de outros estados, então a gente consegue rodar bacana. E o que acontece? A gente deixa todas as licenças do cara lá na plataforma, ele manda o link, ele acessa e ele pega lá a hora que ele quiser. E é R$ 1 por CNPJ. Tipo, é praticamente irrisório, entendeu? 50 clientes, tu vai gastar R$ 50 por mês para ter tudo isso controlado lá. O que ela te dá? Ela dá as datas de vencimento, ela fala, te dá um alerta, fala, ó, falta 3 meses para vencer essa licença, falta 3 meses para vencer isso aqui, o bombeiro tem que renovar, ela te dá todos os alertas, né? Tanto para você quanto para o cliente, porque tem coisas que o cliente precisa também da ação dele lá para que se renove o alvará. Então, assim, é tudo questão de teste também, cara. Eu, assim, já errei em várias plataformas já, em várias tecnologias, já comprei tecnologias que eu não utilizei, não consegui implementar, muitas das vezes por questão de mão de obra mesmo, tá? Porque é uma outra coisa também que impacta muito, né? Porque às vezes você compra uma tecnologia, mas tem que ter alguém para manusear aquilo ali. Então, a gente não, eu posso dar um exemplo de uma. Eu comprei uma chamada Mister Contador, que ela dava uma ideia de quê? Que a contabilidade do cara ia ser fechada praticamente que automática. Ele linkava com a conta do cara, já puxava todos os extratos automaticamente, já fazia os lançamentos no plano de conta, depois só era subir para o sistema e gerar o balanço do cara. Mas, e isso é que nem eu falo, às vezes é no campo das ideias, né? Quando a gente coloca em prática, muitas vezes a gente dá com a cara na porta e não rodou o negócio, não consegui implementar, não consegui colocar gente ali direcionada para aquilo. E para mim, para o meu cenário, foi muito melhor terceirizar meu setor contábil, que é uma coisa também que muitas vezes a gente precisa abrir isso, né? Eu terceirizei a minha contabilidade, aí pago lá para esse terceirizado, que é uma empresa também, e ele me cobra um valor que comporta dentro do meu orçamento. Então, o que eu evitei? Evitei de contratar mais gente, né? De reduzir esse custo de funcionário e tudo mais, e deixei a minha contabilidade em dia, que é um outro gargalo também que os escritórios de contabilidade têm, né? Deixar a contabilidade das empresas em dia. Se tu perguntar aí de 100 contadores, 10 contadores, se tu perguntar de 10, 8 vão falar que estão com a contabilidade da empresa atrasada. Muitas das vezes é por culpa do cliente também, porque manda a documentação toda bagunçada ou não manda no tempo hábil, mas muitas das vezes é por falta de mão de obra, porque o contador, muitas vezes, ele faz tudo, né? Tem ele mais um ajudante para atender 30, 40 empresas, o cara não dá conta, né? E é isso. Aí a tecnologia vem para isso, né? Para ajudar. Acho que a Viabiliza pega muito nisso, né, Guilherme? Se dá um gancho aí, acho que vocês pegaram exatamente um processo contábil e vocês são terceirizados dos escritórios, né? Exatamente. Nós fazemos a parte, nós pegamos um braço e nos especializamos muito bem nesse braço. E muitas das vezes essa parte fica um pouco corrida porque há uma certa cobrança de documentos que precisam ser feitas e nós é um telefone sem fio praticamente. E nós solicitamos para o contador solicita para o cliente demora 3 anos para devolver o empresário, devolve 3 anos para devolver para o contador nos encaminhar, e às vezes está ali, já está já enforcado, a prefeitura já está passando, o cliente já está com a porta aberta já do estabelecimento dele e precisa da licenças. Então, aí acaba pressionando aqui, a gente acaba sendo pressionado aqui nessa parte aqui. Vamos abrir um parênteses aqui. Só aproveitando isso que tu falou agora, só para dar um falar aqui de uma experiência que eu tive com a Viabiliza. Uhum. Foi uma experiência muito legal, tá, cara? Inclusive foi a Juliana que me atendeu. Entendeu? O que eu fiz, Guilherme, para a gente estancar esse problema do telefone sem fio? Eu acho que ela deve ter comentado contigo, não sei. A gente pegou uma empresa de São Paulo, uma empresa aí que eles estão com um projeto bem bacana, e eles precisavam fazer uma alteração, incluir alguns sócios, fazer uma série de alterações. O que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, coloquei todos os empresários dentro do grupo, coloquei a Juliana também lá dentro do grupo e falei, pessoal, essa aqui é a Juliana, ela trabalha aqui conosco no escritório, é a minha pessoa de confiança aqui, pode tratar tudo com ela. Então, ela mesma cobrava o documento deles, ela mesma falava, eu entrava lá no grupo, às vezes eu olhava, ela já estava fazendo, já estava falando com os caras. Então, assim, pode ser uma dinâmica também muito legal para vocês proporem para os parceiros de vocês, que, pessoal, ó, vamos pegar um projeto aqui de uma alteração de empresa, de uma criação, vamos montar um grupo, põe todo mundo lá dentro, depois
que não tiver mais sentido, aí sai, entendeu? Quem não tiver mais sentido de ficar no grupo ali, sai e tal, mas essa questão de ter um grupo ali direcionado para projetos específicos é muito interessante, porque você para com isso que o Guilherme falou, de telefone sem fio, porque isso aí prejudica muito. Porque todo mundo perde tempo, né? Porque o Guilherme tem que me cobrar, eu tenho que cobrar o cliente. Aí o cliente me cobra, eu tenho que cobrar o Guilherme. Não, já está todo mundo ali, quem está direcionado no projeto já cobra quem tem que cobrar e segue em frente. Pô, cara, foi perfeito, viu? Foi perfeito o atendimento, o pessoal elogiou muito e graças a Viabiliza aí que rodou bacana lá. Agradeço, André. E sem falar que o WhatsApp, por exemplo, se for um WhatsApp igual, eu imagino que o seu WhatsApp seja igual ao meu, que a mensagem, você manda uma mensagem agora, ela desce lá para baixo e a gente, para até chegar nela, às vezes até passa batido. Então, vamos continuar utilizando essa ideia quando o contador aderir, quando tiver aderir à ideia e para poder agilizar aí a documentação. Com certeza. Você vê como é um exemplo de inovação simples, né? É um grupo WhatsApp, uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, você consegue inovar com atitude simples, é muito mais cultural. Até, inclusive, eu fiz uma pergunta para a audiência aqui em relação à maior dificuldade para inovar no escritório, e a Pamela respondeu que é a resistência à mudança e falta de interesse em atualizações de novas tecnologias. Então, de novo, questão cultural, né? Não é falta de ferramenta, não é falta de estrutura, é cultural ainda das pessoas de resistirem ao novo. Ao novo, né? Sempre a mudança. Rapaz, eu falei uma época aqui que eu ia mudar o meu sistema contábil aqui, deu um funcionário que ameaçou se demitir aqui se eu mudasse o sistema. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu uso o sistema há 15 anos, 20 anos, não troca não, pelo amor de Deus. Senão eu peço demissão. Aí depois eu analisei e falei, não, vou manter. Então, tipo, é aquilo, cara. Até a própria equipe mesmo tem essa resistência, né? Porque toda mudança, ela gera uma transformação, né? Mas é isso. Eu acho que a gente tem que estar propenso também a testar as coisas. Eu acho que isso é legal. Legal. Muito bom. Lembrando aí o pessoal que está participando com a gente, fica aberto aí, que se quiser fazer perguntas, se não quiser fazer por áudio, pode fazer no nosso chat. Pode abrir o microfone, pode digitar, fique à vontade. Pode digitar, tanto que a gente está utilizando esse perfil para que é uma ideia aí para ter uma participação aí, caso a pessoa, tipo sala de aula, né? Então, de repente a pessoa tenha interesse em fazer uma participação, a gente está aqui aberto para poder estar ouvindo aí, trocando experiência. Não, né? Tá sendo uma aula, né? Está sendo uma aula, isso, exatamente. Nossa. É tipo sala de aula, eu falei. Tipo sala de aula. E essa live, ela vai ser colocada no YouTube para a pessoa fazer o acesso lá e estar ouvindo e se aperfeiçoando aí através desses grandes aí que estão comigo hoje. Tá bom? Vamos continuar, César? Bora. Bom, estamos aqui agora nos aproximando um pouquinho no nosso fechamento. E aí, as perguntas que nós temos separadas aqui, principalmente em relação ao escritório contábil, André, é o que você projeta para o futuro, pensando nessa adaptação, né, em como que o escritório poderia fazer essa transição, um escritório que está querendo se tornar mais tecnológico, e principalmente na inteligência artificial. Então, jogando um pouco aí de futurologia, o que a IA promete aí para os escritórios nos próximos, vou nem falar 5 anos, né, vamos falar de próximos 12 meses, que a gente sabe que agora é assim. A gente já tem aí uma reforma tributária batendo na porta, né? A gente vai ter mudanças aí bem drásticas, que o contador vai precisar ser cada vez mais consultivo. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai ser cada vez mais primordial para que você tenha esse tempo para o teu cliente, porque, de novo, se tu perguntar para a maioria dos contadores, eles estão afundados no operacional. Eles não têm tempo para ser consultivo para os clientes deles, não tem tempo nem para fazer um NPS com o cliente deles, não tem tempo para mandar um oi para o cara. Fala, meu amigo, tudo bem? Como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Fazer um planejamento. Um feedback que seja, né? Um feedback, por exemplo, nesse final de ano agora, a gente está pegando clientes estratégicos e fazendo planejamento tributário para cada cliente. Então, a inteligência artificial ajuda nisso, para mim fazer um parecer, um relatório. Por exemplo, eu preparo toda a planejamento tributário
jogo lá na inteligência artificial e peço para que ela gere um parecer fazendo comparativos entre cada regime. Então, no final, ela me dá lá o parecer. É claro que eu mudo ali para não deixar tão engessado, né? Para deixar um pouco mais humanizado, como eu disse. Mas ela já me dá esse parecer e eu apresento para o meu cliente. Porque se eu não apresentar para o meu cliente, um outro escritório vai apresentar. Porque nessa época, agora no final do ano... Olha o diferencial competitivo de novo, né? Diferencial competitivo. Porque se eu não apresentar e falar, fala Guilherme, tudo bem? Ó, já fiz o teu planejamento tributário aqui e analisando os 3 cenários, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, a tua empresa ainda, para 2025, a gente vai continuar no Simples Nacional por isso, por isso e por isso. Porque se a gente mudar agora, tu vai ter um pagamento de tributo maior e tudo mais. Então, eu explico isso para o cliente, o cara, pô, André, obrigado e tal. O cara pensa o quê? Pô, o cara tá... Proativo, né? Atento, proativo na minha empresa. Então, nos próximos 12 meses, é isso. A gente tem que se planejar, porque a reforma tributária, inclusive, César, ela traz uma dinâmica de melhora na simplificação. Ela não traz, muita gente está falando, vai trazer redução. Não, ela não traz redução de carga tributária, ela não vai trazer... tem muita gente que não vai trazer um aumento de carga também, tá? Em alguns aspectos, não vai trazer um aumento tão elevado, não vai trazer redução, mas ela vai fazer o quê? A proposta dela é simplificar. Então, se a gente pensar num cenário de simplificação, a gente pensa o quê? A gente vai ter um pouco mais de tempo para a gente aplicar ali a contabilidade consultiva. Então, eu vejo a contabilidade sendo cada vez mais consultiva e menos operacional. Por exemplo, o próprio governo ele está usando a inteligência artificial, né? Não sei se vocês ouviram falar do split payment, que o governo vai implementar na reforma tributária. O que é isso? Tu ouviu falar, né? O Guilherme vai chegar lá no estabelecimento comercial, vai comprar um celular. O imposto vai ser por fora. Tudo já. O imposto vai ser por fora agora. O celular, ele vale R$2.000, mas só que com o imposto é 2.300. Então, o Guilherme vai pagar R$2.000 para a loja que ele está comprando e vai pagar 300 direto para o governo. Esse dinheiro já vai direto para o governo. Não vai mais cair na conta do empresário e o empresário resolve se vai pagar o imposto ou se não vai pagar, se vai parcelar. Então, olha só o que o governo está fazendo, né? E com certeza isso é através de quê? De inteligência artificial. Eles contrataram, se eu não me engano, mais de 150 profissionais de TI, de tecnologia, para colocar no SERPRO, que é o sistema de integração do governo federal. Então, cara, tudo vai ficar muito dinâmico. Na nota fiscal ali já vai ter o pagamento do imposto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Instruir o cliente, como é que ele vai formar o preço de venda dele, que muitos contadores não fazem isso. Muitos clientes, cara, precificando errado. Pô, eu estava assistindo o Shark Tank Brasil ontem, uma mulher que foi lá fazer uma apresentação, ela falou que o produto dela dava 188% de margem. Para tu ver como... Me apresenta esse produto, né? Pois é, para tu ver como o empresário, ele não senta com o contador também, muitas vezes, sem proatividade, não senta com o cara para falar, meu amigo, a formação do preço de venda é assim, ó, é assim, 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 tu tem que embutir esse imposto por dentro, por fora, sei lá, né, como vai ficar por fora agora, mas hoje ainda é por dentro. Então, assim, o empresário, muitas vezes, ele vai na intuição, um processo intuitivo, e ele não esquece de virar empresário mesmo, de entender o negócio dele de uma forma mais dinâmica. Então, nos próximos 12 meses, cara, investimento em tecnologia vai ser crucial, entender cada vez mais o que a IA pode te proporcionar de melhoria de tempo e tu entregar valor para o teu cliente, porque se teu cliente não enxergar valor, tu vai continuar sendo aquele produto que eu falo, né, que tem contador, tem cliente que só quer ali o McDia feliz, que ele só quer o pão, o hambúrguer e o queijo. Ele não quer um algo a mais. Eu não tenho problema nenhum nisso. Eu tenho vários clientes aqui que são assim. O cara quer um produto McDia feliz. Não tem problema, eu atendo ele. Mas tem cliente que já quer um produto mais robusto, já quer um bacon, já quer um negócio, já quer um combo. E isso vai, cara. E você precisa estar preparado para isso. A gente fala muito isso, né? Aqui eu já trago para roupa. Eu falo assim, tem cliente que é o Riachuelo. O cara quer entrar lá, ele já sabe que o tamanho dele padrão é M, ele quer pegar um M, um jeans assim e sair. E tem outro não, cara, que é alfaiataria. Então ele quer entender, ele quer que você sente com ele. E aí, obviamente, aí vem a sua precificação de saber também. Esse cliente mais gourmet, mais premium é um valor, é um ticket. E o meu cliente mais riachuelo é outro ticket. Então isso eu acho interessante. E André, para a gente dar aqui segmento, pergunta também. Hoje, se você fosse começar um escritório de contabilidade, o André de hoje
tendo uma conversa com o André lá de 20 e 30 anos atrás. Se você abrir agora no escritório de contabilidade, qual dica que você daria? Cara, a principal dica eu acho que é você se especializar. Porque o especialista tem o prós e o contra, claro, mas o especialista ele consegue passar muito mais credibilidade para o cliente, ele consegue se posicionar como autoridade naquele assunto. Por exemplo, na contabilidade tem vários nichos, né? Tem nicho de terceiro setor, que são associações e tudo mais, tem nicho de importação, tem nicho de comércio varejista, atacadista, benefícios fiscais. Na área médica nem se fala, né? Você atendimento para médico, dentista, nutricionista, fonoaudiólogo, advogados. Então, quando eu falo nichar, eu falo o seguinte: você pode ser especialista naquele nicho específico, mas pode atender no generalista também, porque tem uma via de mão dupla aí. Quando você é muito especialista numa coisa, aquela coisa, por exemplo, acontece algum impacto naquele segmento, você sofre muito. Eu vou te dar um exemplo meu mesmo aqui. Por exemplo, eu sou especialista em benefícios fiscais aqui no estado, que é um benefício para importadores. Então, o importador abre a empresa aqui, ele tem um benefício de ICMS, mas só que isso é um poder discricionário do estado. Então, eu fico muito assim, exposto, porque se o estado chegar amanhã e falar que o benefício fiscal acabou, eu perco metade da minha carteira de clientes. Então, assim, é bom ser especialista numa coisa? Mas só que tu também precisa abrir um leque para você atender outros tipos de clientes também. Então, eu começaria como um especialista, me especializava bem num segmento para atender aquele segmento com qualidades e ter um diferencial, mas também depois eu abriria um leque para me atender outros tipos de clientes também, ser um pouco mais generalista, porque o generalista, ele está em todos os ambientes. Então, automaticamente, ele consegue captar clientes mais rápido. Já o especialista, ele foca num segmento só. Então, ele fica um pouco preso naquele segmento. Se der algum problema ali, ele fica muito volátil, né? Então, acho que é isso, é focar, ser especialista, mostrar esse valor para o cliente, mostrar que você pode fazer um diferencial e começar com as ferramentas que você tem. Eu conheço muito contador que quer começar da melhor forma possível, melhor computador, melhor internet. Não, cara. Comece com o que você tem, comece aplicando o que você tem. É muito mais questão de mentalidade, de você entender que você precisa ser tecnológico, independentemente se você tem a ferramenta ainda ou não, e você ir aplicando isso com o tempo. Eu sempre costumo falar, eu fiz uma live, acho que há uns 30 dias atrás, que eu falava dos 3 As, né? Aprender, aplicar e aperfeiçoar. Então, hoje vocês estão aqui nessa videoconferência, vocês estão aprendendo. Não adianta nada vocês passarem aqui 1 hora com a gente, aprendendo, escutando, e não amanhã não aplicar isso. Aplica amanhã já. Aplica o que você puder. Aí, daqui 6 meses, eu aperfeiçoo isso. Eu não preciso começar perfeito, mas eu preciso aprender, aplicar e aperfeiçoar. Sempre ter isso em mente. Porque se eu for aplicando, aprendendo, aperfeiçoando, é um ciclo que nunca vai parar e aí eu vou continuar crescendo. Então, eu sempre falo isso. Muita gente, eu entrei aqui e aprendi, mas só que não aplica. Então, tem que ser 1% de teoria e 99% de prática, que é a prática que traz realmente a experiência e vai te trazer know-how, né? Muito bom. A gente brinca muito, né? No nosso tema é o Build, Measure, Learn, né? O construa, meça e aprenda para construir de novo. Então, fica nesse ciclo. O que você falou, adorei essa dica de fazer o nicho primeiro. A gente fala muito isso para alguns empreendedores, que às vezes é difícil, né? Quando você começa, quer fazer tudo. Não, vou fazer tudo que eu atendo todo mundo. Só que eu brinco que você tem que ser referência. Quem me conhece de 8 anos atrás, é isso aqui, ó. É Scrum e inovação. Ah, mas você faz plano estratégico? Faço. Ah, mas você trabalha com IA? Trabalho. Ah, mas você tem gestão de pessoas? É muito mais fácil a pessoa chegar pela minha referência, porque ela já conhece meu trabalho, e eu dizer para ela, olha, hoje eu também agora estou com uma sócia que é gestão de pessoas, hoje eu tenho outro consultor que faz plano estratégico. É muito mais fácil do que no começo eu querer abordar todos, e fica até com aquele cheiro de tipo, mas será que essa pessoa faz mesmo alguma coisa? Será que ele realmente... É verdade. Vira o tal do clínico geral, né? Ele ainda é um médico e tem seu valor, mas é o geral. Quando o problema aperta mesmo, você tem que ir ali num especialista. Especialista, perfeito. É isso mesmo. Então, você fazer o caminho inverso é legal. Você começa se posicionando como especialista, porque todo mundo sabe que, no fim do dia, você também é um clínico geral, se precisar. Mas você fica referenciado por aquela capacidade. Com certeza. Um cirurgião, um neurocirurgião, ele pode ser um clínico, mas um clínico não pode ser um neuro, né? Exatamente. Muito bom. Legal. Guilherme, acho que a gente batemos 1 hora certinho. Você quer fazer mais uma pergunta ou vamos para a audiência? Não, vamos para o encerramento. E uma coisa que eu gostaria de perguntar aí para o André,
que mensagem que você poderia dar para os contadores aí que estão ainda com medo de entrar no meio digital? Cara, quem está com medo de entrar no meio digital, eu falo com meus mentorados, né? Tem uma galera que está com a gente hoje, está caminhando com a gente. Eu falo, cara, assim, o medo, a vergonha. Eu falei, ontem eu lancei um projeto para 60 dias, nossos mentorados aqui, fechar 5 novos clientes. São contadores que estão bem começando, ainda tem poucos clientes, então eu falei para eles, a gente montou aqui um desafio de 60 dias, que inclusive eu vou participar, eu vou colocar a pele em risco ali junto com eles também, vou criar conteúdo, e um mentorado meu falou bem assim, inclusive ele falou ainda há pouco, deixa eu ver aqui, ele falou bem assim, eu sou tímido demais, aí eu respondi para ele, meu amigo, timidez não paga as contas, timidez não paga conta. Se você não está na internet, se você não está no digital, você praticamente não existe. Você praticamente não existe. Cara, eu sou a prova viva, eu falo para eles, eu sou daqui de Rondônia, aqui da região norte, né? Muita gente fala, pô, muita gente quando fala comigo pensa que eu sou de São Paulo. Pô, tu não é de São Paulo não? Eu falei, não, eu sou daqui de Rondônia e tal. O cara, caramba, velho, tipo, falei, pois é, falei, quando que eu poderia atingir o Brasil todo se não fosse através da internet? Não teria como, né? O meu O YouTube... mundo todo, hein? Vou dizer mais, o mundo todo. Cara, e pior que é verdade, tipo, um dia desse, não sei se eu comentei com o Guilherme isso uma vez, que um cara da Suécia falou comigo, um brasileiro que mora lá, porque ele viu meu vídeo no YouTube, e aí ele falou comigo porque ele queria fazer uma exportação de serviço. O cara fazia, sabe qual serviço que ele fazia lá na Suécia? Martelinho de ouro, cara. E ele queria entender como é que era a tributação e tudo mais, tipo assim, olha só aonde o digital nos leva, entendeu? Então eu comecei lá, despretensioso, mostrando meu dia a dia aqui, como é que eu fazia. Foi até processo de legalização, né, Guilherme? Eu tenho alguns vídeos lá que eu mostro assim como é que funciona a legalização, a abertura de empresa e tudo mais. Esses vídeos assim, ganharam uma proporção gigantesca, a gente está com mais de 500 mil visualizações lá no canal, a gente batendo aí 12 mil inscritos, então assim, o nosso grupo de contadores aqui tem mais de 1.000 contadores no grupo, então assim, é tudo através do digital. Então hoje a gente vende mentoria, a gente vende alguns produtos, tudo pela base que a gente montou. Então eu falo assim, quando você se propõe a estar no digital, criando conteúdo, você se propõe a ajudar outras pessoas, automaticamente isso volta para você. Então eu entendi isso muito rápido, quando eu falei assim, cara, o marketing de conteúdo é a forma mais rápida de eu atingir um público que eu quero atingir. Porque é orgânico, eu não gasto, só gasto energia e tempo, né? Mas eu não gasto grana para impulsionar nada, porque as pessoas vêm no orgânico. Uma indica a outra, vai assistindo, e isso foi um divisor de águas para mim aprofundar cada vez mais no digital. Então, hoje, eu criei um novo nicho. Eu tenho meu escritório de contabilidade, tenho aqui a consultoria que eu dou para importadores e para outras empresas generalistas, e tenho o meu negócio digital, que é ajudar contadores que estão iniciando a crescer seu escritório de contabilidade. Então, eu criei um novo negócio a partir do digital. Então, assim, o contador que não está no digital hoje, cara, ele está perdendo tempo, tá? Porque ele tem que estar lá, tem que meter a cara mesmo, porque se você põe a sua cara no negócio, as pessoas se fazem o que? Elas criam uma conexão com você. E eu sempre falo, o André, ele faz do jeito dele, o César vai fazer do jeito dele, e o Guilherme vai fazer do jeito dele. E tem cara que vai gostar mais do César, tem cara que vai gostar mais do Guilherme, e tem pessoas que vão gostar mais do André. A gente pode fazer a mesma coisa, mas só que às vezes o cara cria empatia por uma pessoa e ele quer fazer contigo. Pô, eu atendo aqui, cara, advogado de Brasília. Será que em Brasília não tem contador? Eu atendo clientes de São Paulo. Será que em São Paulo não tem contador? Tem, mas só que o cara foi lá, assistiu meu vídeo, ele sentiu o quê? Pô, esse cara é especialista no meu ramo. É aquilo que a gente falou. Eu fiz um vídeo lá, né? Como é que é a tributação para um advogado? Aí fiz um vídeo mostrando, pegando legislação e tal. Então o cara falou, pô, esse cara é especialista no meu ramo. Porque eu não vi outro contador falando sobre isso. Então eu quero fechar com esse cara, não importa onde ele mora, pode morar no Afeganistão, mas eu quero fechar com esse cara. Eu quero ser cliente dele. Então quando você mostra valor e mostra que você é autoridade naquilo que você faz, as pessoas vão querer estar do teu lado. E isso é muito forte, a gente fala, é o gatilho da autoridade, né? É a pessoa, porque eu tenho uma piada velha, né, mas que ainda é muito recente, que é aquela velha história, advogado e contador, cara, a sua esposa você escolhe até mal de contador, mas advogado e contador, cara, ele não pode falhar. Não pode. É o cara que vai, ele é o que tem que saber de tudo, tem que saber como fazer e tem que te ajudar.
E quando a pessoa está buscando alguém, geralmente é nesse QI, né, ou quem indica, o networking ali, geralmente eu mesmo, eu escolhi meu escritório dessa forma, ó, qual que é bom, qual que não é, por que que é bom, por que que você gosta. E a internet te abre essa porta, o digital, igual você falou, porque às vezes o seu network não chega até lá, cara. Não sei se o seu network é tão grande para chegar lá em Rondônia, para chegar na Suécia, mas a internet chega. A internet chega. E a hora que o cara vê, igual você falou, ele cria um rapport, ele cria uma conexão, ele fala, nossa, esse cara é especialista, nossa, esse cara sabe o que está falando, aí ele gera uma confiança. E o nosso trabalho, o meu de consultoria, o escritório contábil, da Viabiliza, cara, é muito de confiança. A pessoa tem que olhar para você e falar, esse cara eu confio, nesse cara eu posso investir. Sim. A gente aqui também, a gente está em Araçatuba, aqui no interior de São Paulo. Cara, eu já peguei cliente Angola, Estados Unidos, Austrália, dentro do Brasil você fala Aracaju, Porto Alegre, cara, porra, eu nunca nem fui a Porto Alegre, o cara fechou um negócio comigo, por quê? Mesma coisa, ele entendeu que eu poderia apoiá-lo, então isso faz toda a diferença, realmente. Pessoal, top, cara, top, legal, é isso mesmo. Então fica a dica aí para todos os escritórios. Hoje não existe barreiras, né? Hoje não existe barreiras, né? Você pode atender cliente no Brasil todo, fora do Brasil também, então já tem contadores aí se posicionando, por exemplo, para contabilidade internacional, que o cara atende clientes nos Estados Unidos, então para tu ver, né? A globalização não tem mais jeito, não tem mais volta isso aí. E o legal é que o cara te encontra e ele percebe, por exemplo, eu vejo um vídeo seu lá no seu canal, fala, pô, esse cara, ele consegue me atender à distância. Então isso também tem valor, porque, nossa, se ele consegue gravar um vídeo com essa qualidade, entregar esse conteúdo, ele está acostumado, ele está apto a fazer isso, ele vai me ajudar. É diferente se também for, você vai falar, tem um cara que é muito bom aqui em Araçatuba. Ah, mas eu sou lá de Porto Alegre. Cara, como é que eu vou conversar com essa pessoa? Vídeo chamada, será que vai funcionar? Quando você se expõe também, a pessoa já vê teu conteúdo, vê você no Instagram, nas redes sociais, fala, não, esse cara ele sabe usar as ferramentas digitais a favor dele também. Legal, é isso mesmo. Top. Essa questão de nível nacional, a gente praticamente tivemos obrigação de atender os outros estados. Antes era só São Paulo. O contador ligava e falava, não, a gente só faz São Paulo, só São Paulo. E, mas, cara, eu tenho empresas em Minas Gerais, tem empresas em Goiás. Aí falou, vamos ter que ampliar esse negócio aí, senão ele vai caçar quem faça. Então, é tudo digital hoje, né? Também ajudas comerciais, né, Guilherme? Então, é tudo digital, dá para fazer. As prefeituras, nós estamos fazendo também outros estados, então, assim, não dá para se limitar. Hoje, nós precisamos ampliar esse negócio. Esse leque, né? Esse leque. Aquilo é aquilo que eu sempre falo também, né? Você tem que ter opções ali, soluções para o cliente, né? Independentemente de qualquer coisa, ter um portfólio de produtos também. Dando mais um exemplo aqui, às vezes o contador fica... Às vezes, colocar cliente na base é importante, mas às vezes você pode vender para o seu próprio cliente, né? Vender de novo para aquele cliente ali, por exemplo, planejamento tributário agora. Eu aqui não cobro do meu cliente para fazer, eu entrego como um bônus para ele ali, né? Mas tem contador que cobra, pode cobrar. Fala, César, a gente está chegando no final do ano agora, a gente vai fazer aqui um planejamento tributário para você. Para quem não é cliente, a gente cobra um salário, mas para ti eu vou cobrar aqui R$500 para fazer o planejamento tributário, depois a gente faz uma reunião para mim te mostrar como é que está a tua empresa e tudo mais. Pô, eu acho que o cliente, percebendo a qualidade do trabalho, ele vai, não vai questionar, ele, não, pode fazer, André. Vou pagar aqui com todo gosto, porque o cara está apresentando uma solução a mais, né? E agrega valor, e eu falo isso muito para o Guilherme também, né? Nós que somos prestadores de serviço, aqui também eu trabalho com consultoria, então é um prestador de serviço. Então é intangível para o cliente. Então, igual você falou, uma commodity, qual que é a diferença do carvalho para o outro escritório? Então virou uma commodity. Então você conseguir, de certa forma, produtizar o seu serviço e mostrar valor. Então, olha, meu pacote padrão é esse serviço, mas eu agrego mais isso, mais isso, mais isso. Você vai mostrando para o cliente, olha, tá vendo quantos benefícios, quantas coisas eu estou te dando? Então, começa a deixar mais tangível também. Vira, de novo, um diferencial competitivo.